Fala galera, beleza? Eu sou o professor Daniel Drummond e estou aqui para te ajudar a entender um pouco mais da história. Vamos nessa? Ok, a gente hoje vai falar um pouco sobre como foi a chegada dos portugueses ao Brasil. E a gente vai se debruçar um pouco sobre o debate se foi a descoberta ou se foi a invasão. Bom, a primeira coisa que a gente precisa pensar é que quando os portugueses finalmente tomaram coragem de se lançar para além-mar, os espanhóis já tinham feito isso em 1492 com Cristóvão Colombo. Beleza. Em 1500, mais ou menos 9 de março de 1500, um cara chamado Pedro Álvares Cabral vai reunir uma série de pessoas para que com ele sigam em direção às Índias. Esse era o plano inicial, que todos sabiam, ou pelo menos que todos achavam que sabiam. Em meio à viagem, de repente, o nosso amigo Cabral, líder dessa esquadra, resolveu fazer uma mudança de nada mais, nada menos, em torno de 45 graus na rota original para quem via para as Índias. Gente, uma mudança de 45 graus no mar pode ser o equivalente à vida ou à morte. Porque 45 graus, para quem não, o ângulo de 90 graus, você vai sair daqui e vai chegar aqui. 45 graus é a metade. Ou seja, o seu destino é completamente diferente. Isso no meio do oceano, com a água contada, com o alimento limitado, isso pode ser realmente o início de uma descoberta muito positiva ou mesmo o fim de uma vida inteira. Porque se você erra o caminho e acaba as suas provisões, já era. E aí o nosso amigo Cabral fez deu essa ordem e assim a esquadra fez essa mudança, essa guinada de canal. E aí, meus amigos, a história, como era ensinada lá atrás, disse que em um belo dia de sol, 22 de abril de 1500, os portugueses avistam terra. E dão aquele velho grito conhecido por todos: terra à vista! E de lá, de dentro da nau, aquele cara que avistou a terra primeiro, à medida que as embarcações iam se aproximando da costa, com sua luneta, logo se impressionou com a exuberância da floresta. Muitos, inclusive, tinham imaginado, aqueles mais religiosos, mais fervorosos, imaginaram que aquilo seria a representação do paraíso de tão exuberante que era a floresta. E aí, muitos começaram a se impressionar, se debruçar sobre as naus para poder olhar aquela paisagem maravilhosa. Até que um daqueles timoneiros, olhando para a costa, enxerga pessoas muito diferentes deles, pessoas completamente nuas, o que causou um espanto. Pessoas nuas? Como pode? Como é possível? Que falta de respeito é essa? E aí, cada um, uma hora queria ver também para entender o que era aquilo. Do lado de cá, da terra, os índios, olhando e estranhando aquele navio enorme, gigante, com velas e tudo. Porque, caso vocês não saibam, os índios estavam acostumados a navegar com canoas, que eram troncos de árvores. De repente, ele se deparar com uma embarcação daquele tamanho, no mínimo deve ter causado uma grande surpresa, um grande espanto. Mas aí, pessoal, a gente chega agora em um momento crucial da história do nosso país. Porque nesse momento, nós teremos a bordo um cidadão chamado Pero Vaz de Caminha. É esse cara que vai escrever a certidão de nascimento do nosso país. Porque ele vai escrever uma carta ao rei de Portugal narrando essa chegada. E aí a pergunta do começo: o Brasil foi descoberto ou foi invadido? E aí vamos pensar. A história no passado era ensinada de que assim que os portugueses desembarcaram, os índios ficaram surpresos, imaginando que eles eram deuses vindos do mar, por conta da embarcação e tal. Então muitos historiadores defenderam isso durante muito tempo. Os pais de vocês provavelmente aprenderam assim. Agora, atualmente,
A história ela vem reescrevendo esse conceito. Porque imaginem vocês, esses homens que passaram cerca de 45 dias no mar, saíram de lá de Portugal em 9 de março e desembarcaram aqui no Brasil em 22 de abril de 1500. Então imaginem vocês, uma porrada de homem, porque as mulheres nessa época eram proibidas de navegarem. Então uma porrada de homem, todo barbudo, cheio de roupa, um país tropical como o nosso, imagine o calor, sem poder tomar banho, porque a água doce não podia tomar banho, porque era a provisão que eles tinham para sobreviver durante a viagem. De repente esses caras fedorentos, barbudos, cheios de roupa, se deparam com um povo nu, limpo, praticamente sem pelos, porque faz parte da genética dos indígenas a poucos pelos. Então imagine o choque que não foi entre esses dois povos ao se encontrar. Mas ao contrário do que muitos pensam, existe uma corrente da história que diz que esse encontro não foi tão pacífico como diziam os seus antecessores. Ao contrário, que ele foi traumático. Porque os índios, e principalmente as índias, despertaram o desejo desses primeiros ao chegarem aqui. Quando esses caras viram essas índias, do jeitinho que vieram ao mundo, os caras ficaram loucos, porque na Europa eles malmente viam um tornozelo. As mulheres europeias, quando queriam seduzir um homem, levantavam um pouco do vestido, que era feito de inúmeras camadas, e mostravam o, surpreendam-se, tornozelo. Mostrar o tornozelo era uma forma de sedução na época. Então imaginem, para esses caras que malmente viam um tornozelo, verem de repente uma índia completamente nua, com suas vergonhas, como eles costumavam dizer na época, expostas. Isso foi uma coisa que deixou esses navegantes loucos, malucos, o que com quase toda certeza levou ao primeiro caso de violência no nosso país. E aí, meus amigos, é óbvio que nenhum dos indígenas iria permitir que as suas mulheres fossem violentadas, fossem estupradas. E aí, nesse primeiro momento, acredita-se que houve um grande conflito entre portugueses e indígenas. Mas claro, como os portugueses eram minoria, eles foram rapidamente derrotados. Os que sobreviveram conseguiram voltar para as embarcações. Beleza. Com o passar do tempo, volta-se a uma nova comitiva para tentar apaziguar os ânimos. E aí é que surge toda aquela história da troca do espelho, né, para os índios, a troca de mercadorias para que mostrassem com a bandeira branca, desarmados, com as mãos para cima, para que os índios percebessem que eles não tinham interesse algum de entrar em guerra. Lê do engano. E a gente vai ver, com o passar do tempo, que eles realmente não tinham o menor interesse de serem pacíficos. Ao contrário, no fundo, eles queriam as riquezas que o nosso país produzia. E é aí que a gente vai começar a discutir na nossa próxima aula. A riqueza que o nosso país possuía nesse primeiro momento com o pau-brasil. Madeira rara, que tinha uma grande capacidade comercial para os portugueses, principalmente por sua coloração vermelha. Mas esse é assunto para a nossa próxima aula. E depois a gente continua. Falou, galera. Um abraço. Até a próxima aula.